Seu filho tá fazendo aquela birra que você nem sabe onde enfiar a cara. E aí, como a gente vai lidar com isso? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre as birras, por que elas acontecem e como a gente pode lidar com elas. Vamos falar mais sobre isso. Eu sempre falo muito sobre esse tema, seja com as mães que eu atendo ou através de perguntas que eu recebo nas redes sociais. Mas eu percebo muita angústia por trás dessas perguntas. Pais e mães sempre muito preocupados e até mesmo apavorados quando o filho faz uma birra. Muitas vezes se culpam por isso estar acontecendo, outras vezes acham que estão fazendo algo de errado e pior ainda, acha que existe algo de errado com a criança. Ninguém quer que o filho fique chorando, gritando, se jogando no chão, tentando se machucar, querendo machucar um amiguinho, querendo bater nos pais. Então é algo que realmente pode desestabilizar esses pais. É comum que eles fiquem perdidos com essa situação, né? Ainda mais se isso acontecer na frente de outras pessoas. Aí dói um pouquinho mais mesmo. E isso não demora para acontecer, não. As birras começam por volta ali de 2 anos, muito provavelmente antes disso, e vão aí até 3 anos e meio, mais ou menos. Eu falo um pouquinho sobre isso lá no vídeo sobre Terrible 2 aqui do canal. A gente tem uma ideia de que a birra foi feita para nos provocar, que a criança tá fazendo aquilo de propósito, que ela tá tentando tirar aqueles pais do sério. Porém, a birra é um processo natural do desenvolvimento dessa criança. A gente pode dizer que é um processo de aprendizagem mesmo. E o que ela tá aprendendo? A lidar com essas emoções. E o que necessariamente, especificamente, ela tem que aprender? A dominar tudo isso, a controlar esses sentimentos, a controlar suas emoções. Mas ela só aprende a controlar suas emoções entrando em contato com elas. É muito comum durante um processo de birra a gente tentar impedir a criança de fazer aquilo, né? A gente não quer que ela entre em contato com essa emoção. Muito provavelmente a gente pede para ela ficar quieta, a gente manda pro cantinho do pensamento, a gente impede que ela entenda aquilo que está acontecendo, que ela entenda aquilo que ela está sentindo. E você pode perceber que nenhuma criança está feliz durante uma birra. Ela não está se divertindo. Para ela também aquilo é muito confuso. Então, quando a gente impede a criança de acessar essa emoção, a gente não completa esse processo de aprendizagem que é o objetivo da birra, que é justamente aprender a controlar essa emoção e a lidar com essa frustração, né? A criança ela vai precisar aceitar que nem tudo vai acontecer, vai funcionar do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. E por que que isso acontece aí por volta de 2 anos? Porque é o momento em que a criança percebe que ela é um indivíduo. Então é como se essa criança descobrisse os seus poderes individuais. Ela percebe que ela tem esse poder de escolha, de preferência, de manifestação. Só que o que ela não sabe é que ela ainda não tem habilidades suficientes para colocar tudo isso em prática. Quando ela percebe que ela pode tomar uma decisão e ela vai fazer isso, né? Ela quer tomar uma decisão, ela acaba entrando numa frustração, porque ela também percebe que nem tudo que ela quer, ela pode fazer ou ela consegue fazer. Existe uma limitação desses poderes. E quando ela se depara com essas limitações, ela é tomada pelas suas emoções. E aonde entra mais um problema, ela ainda não consegue lidar com essas emoções. Ainda é muito difícil para ela lidar com a frustração. Quando ela fala, por exemplo, quero um sorvete, e você não vai comprar um sorvete para ela, isso é muita coisa para ela naquele momento. Pra gente pode ser algo muito simples, né? Muito bobo a criança fazer uma birra por causa de um sorvete, mas para aquela criança é tudo o que ela precisa naquele momento. E meio que não adianta muito você falar, olha, você tomou um sorvete ontem, ou amanhã você toma um sorvete, ou mais tarde, depois do almoço, depois do jantar, você pode tomar um sorvete. Porque a criança ela ainda não tá ligada com o passado ou com o futuro. Ela tá vivendo o presente. Então, não importa o que aconteceu ontem ou o que vai acontecer amanhã. Para ela, o que importa é o agora, é o hoje, é o que ela quer naquele momento. Então, ela é tomada por aquela frustração de que o seu poder de escolha, o seu poder de decisão não será atendido. E qual é a forma dela expressar essa frustração? Através da birra.
A birra é a única forma da criança conseguir demonstrar aquilo que ela está sentindo. É a única forma que ela encontra de lidar com essas emoções. Ela ainda não tem um HD cheio de comportamentos corretos, de como ela deve se comportar em cada momento, em cada coisa que acontecer. Essa parte na vidinha dela ainda é uma página em branco. A gente vai começar a preencher isso. A gente vai começar a mostrar para ela quais são as opções de comportamento que ela pode ter nesses momentos em que ela se sentir frustrada. Tá, mas como que a gente pode acabar com essas birras? A gente não pode. A gente não vai acabar com a birra de uma criança. Lembra, isso é um processo natural de aprendizagem. O que a gente deve fazer é aprender a lidar com a birra da criança. Você consegue lidar com as suas emoções. Eu sei que isso é clichê, mas você consegue lidar com as suas emoções. O seu filho ainda não. Ele vai precisar de você como um suporte emocional para chegar nesse controle. E é aqui que eu vou te passar 4 passos importantes para você conseguir lidar com essa birra, ao mesmo tempo em que você ajuda essa criança a lidar com isso também. O primeiro passo é você escutar o que ela está te falando. O segundo passo é você nomear aquilo que ela está sentindo. O terceiro é você acolher aquilo que ela sente. E o quarto é você afirmar os limites que existem ali. Então vamos voltar para o exemplo do sorvete. A criança tá ali chorando, fazendo uma birra, gritando. Então você primeiro vai tentar entender o que está acontecendo. Então você pergunta para ela o que está acontecendo, o que você quer, por que você tá assim. E deixa ela te dizer. É claro que num cenário em que a criança ela acaba ficando mais agressiva, ela tá fazendo coisas ruins, como jogar as coisas no chão, como tentar se machucar, tentar te bater, tentar bater no coleguinha, é claro que terá um limite, né? Você de imediato vai impedir que ela faça essas coisas. Mas logo depois você precisa escutar o que é que tá acontecendo. Então vai, me fala, o que você quer? Ah, eu quero um sorvete. Entendi. Então você tá bravo, tá com raiva, porque você quer um sorvete, mas a mamãe falou que não vai comprar, certo? Aí a criança vai te afirmar aquilo. Ou seja, você nomeou para ela aquilo que ela tá sentindo. Ela está com raiva. Que para ela, aquilo que tá acontecendo, aquilo que ela tá sentindo é muito confuso e por vezes é até assustador, né? Ela se pegar nesse sentimento. Então você diz para ela o que é que ela tá sentindo. E logo depois você acolhe aquilo que ela sente. Eu entendi que você quer um sorvete, eu entendi que você tá com raiva, que você tá bravo comigo porque você quer um sorvete. Eu sei que tomar sorvete é muito gostoso mesmo. E aí entra o quarto passo. Você afirma aquele limite que você está colocando. Porém, a mamãe já te falou e a gente não vai tomar um sorvete hoje. O que você mostrou para essa criança? Que você entende o que ela tá te dizendo, que existe um nome para aquilo que ela tá sentindo, que você acolhe aquilo que ela sente, ou seja, isso não é bobo, não precisa chorar por isso é besteira, e você afirmou para ela aquilo que você tá dizendo, que ela não vai tomar o sorvete, mesmo que ela esteja se sentindo dessa forma. Entende que ao acolher essa criança, ao entender essa birra, você não está sendo permissiva, porque de qualquer forma ela não vai tomar o sorvete. Muito pelo contrário, você está mostrando o quê? Que você não tem dúvidas daquilo que você está dizendo para ela. Ou seja, minha mãe realmente não vai comprar um sorvete para mim. Quanto mais firme você for, mais fácil ela vai entender que aquilo que ela quer não vai acontecer. E é aí que entra um ponto muito importante. Às vezes, no momento de birra, os pais não querem lidar com aquilo, estão sem paciência, eles acabam cedendo isso para que aquela criança pare de gritar, pare de chorar. Então você vai lá e mesmo tendo falado que não, você compra o sorvete. O que você mostrou para o seu filho? Que compensa ter um comportamento ruim. Só que para ela concluir esse processo da birra, ou seja, para ela aprender a aceitar aquela frustração por não ter o que quer, ela precisa realmente não ter o que quer. Então os pais precisam se manter firmes naquela decisão. Não, você não vai tomar um sorvete. Agora você vai escovar os dentes. Agora você vai tomar banho. Eu entendo que você não quer tomar banho agora, eu sei que você quer continuar brincando. E você até pode brincar, mas depois de tomar banho, mas depois de escovar os dentes. Então você entendeu, acolheu, mas afirmou
aquilo que ele precisa fazer. E depois que tudo passar, depois que a birra passar, que a criança se acalmar, você pode voltar com ela e corrigir esses comportamentos e mostrar para ela, olha, eu te escuto mais quando você fala. Quando você grita, eu não consigo te entender muito bem. Então, depois que tudo se acalmar, você pode voltar com essa criança e explicar qual seria uma outra possibilidade de comportamento para aquele momento. E você pode também definir com a criança formas dela se acalmar no momento da birra. Então, por exemplo, vocês podem ter uma técnica de respiração. Uma que funciona muito bem é você ensinar a criança a cheirar a florzinha e assoprar a velhinha. Então, ela cheira a florzinha e assopra a velhinha. E aí, nos momentos em que ela tá nesse choro, nesse grito, você pode falar pra ela: vamos cheirar a florzinha, soprar a velhinha? A mamãe e o papai vai fazer junto com você. Outra técnica também é você contar com a criança. Olha, vamos contar até 10? Eu vou contar junto com você. E vai insistindo nessas técnicas até a criança ali conseguir ao menos respirar, se acalmar um pouquinho, pra você entender o que tá acontecendo, pra você nomear o que ela tá sentindo, pra você acolher e pra você afirmar também a sua escolha, a sua decisão. As crianças precisam de pais calmos, estáveis e firmes. Se você falar que ela não vai tomar sorvete, ela não vai tomar sorvete. Mas você não precisa fazer isso gritando com ela, chacoalhando, batendo. É claro que falar tudo isso é muito fácil, né? Que na hora é muito difícil conseguir manter uma certa calma ali diante do que está acontecendo. Às vezes você passou o dia inteiro com vários episódios de birra, mas quando você perceber que você está chegando num limite, é a hora de você sair de cena um pouquinho, respirar, se acalmar. Se possível, a outra pessoa assume aquilo que está acontecendo, né? Dá continuidade ali com a criança do que está acontecendo, e você primeiro se acalma e depois você volta para o cenário, depois você faz a correção que é necessária. O seu filho, ele precisa ainda mais do seu amor nos momentos em que parece menos merecê-lo. E ele aprende ainda mais com aquilo que você faz do que somente com aquilo que você fala. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar de uma forma diferente, a te dar uma possibilidade diferente de como agir nesses momentos. Coloca aqui nos comentários como tem sido essa fase por aí. E se você tem alguma estratégia, alguma coisa que funcione aí na sua casa, compartilha aqui também, porque outras mães, outros pais vão assistir e a gente pode realmente criar uma grande rede de apoio em relação a esse tema. Lá no Instagram você me encontra no @maternidade.semclichê. Continue me acompanhando aqui no canal para receber mais conteúdos como esse. Um beijo!